Olá, Parauapebas, salve, salve, já tava com saudade de vocês, a gente volta com o nosso podcastro e desta vez celebrando o aniversário. Calma, nem é meu e nem é do programa também. Afinal de contas, a gente começou agora no final do ano de 2022, mas a gente veio hoje para celebrar 20 anos de história de duas figuras conhecidíssimas aqui em Parauapebas e eu tenho o privilégio de chamá-los de amigos e conhecê-los antes deles virem para cá, né, pro Pebinha de Açúcar. Estou aqui com os psicólogos Alain Webert de Miranda e Wagner Caldeira. Meninos, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem vir aqui bater esse papo e celebrar, né, esse aniversário de vocês aqui. 20 anos de Parauapebas, gente, o tempo voa, hein? Boa noite, o tempo voa e muito honrado com esse convite, né? Afinal de contas, uma das redes sociais que mais evolui, o meio, um sistema de comunicação mais eficaz que a gente tem hoje em dia, direto, são os famosos podcasts, né? Parabéns. Obrigado, Alain. Obrigado também pelo convite, obrigado por ter me chamado de menino. Apesar de o pessoal fica achando que é 20 anos de idade, mas só de Parauapebas. Foi um prazer estar aqui, cara. Bom, e ambos trabalhavam em Marabá, né? Na verdade, a gente se conheceu lá em Marabá, bem mais de 20 anos atrás, abafo o caso. O Alain ainda tinha cabelo branco, eu nem barba, ela ainda tinha cabelo preto, eu nem barba usava. E a barba também já tá grisalha, nós já somos avós, né? Sim, exatamente. Bom, só para contextualizar, eu conheci o Alain era concursado da prefeitura lá de Marabá, foi responsável pela implantação do centro de testagem e aconselhamento naquele município. Logo depois passou em concurso público aqui para Parauapebas e também foi responsável pela implantação do CTA aqui também. Se eu estiver equivocado aí, você vai me corrigir. Está certíssimo. O primeiro CTA do interior do Pará foi instalado em Marabá, eu fui responsável por isso. Na época, o prefeito Fernando Veloso incumbiu essa tarefa de implantar, junto com o médico Dr. Fernando Monteiro, excelente profissional. E depois, no Parauapebas, a mesma coisa. Recebi o convite do Dr. João, que me pediu para vir implantar o CTA aqui. A Abel Mesquita, prefeita na época, disse que só tinha uma tarefa, passar no concurso, que as portas estavam abertas. Eu digo, tá bom. Aí eu vim, passei no concurso e implantei o CTA também para Parauapebas, que foi o segundo CTA do interior do Pará. Ou seja, os dois primeiros CTAs do interior do Pará tem a digital lá do Alain. Exatamente. Lá no estado e lá do Ministério da Saúde, né? Em Brasília. Brasília, que virou referência de atividades no interior da região norte. A região norte se tornou referência com relação aos cuidados de AIDS na nossa região. Porque a AIDS, quando você trata ela nas capitais, você tem todo um arcabouço técnico e um aparato para se resolver. No interior é diferente, porque você não tem a capacitação técnica, não tem os recursos necessários, então dá um pouquinho mais de trabalho de fazer. E no caso do Wagner, como é que foi a história dele vir para aqui? Foi você que trouxe? Como é que foi essa história? Porque vocês são amigos há muito tempo também, inclusive desde lá, né? Desde Marabá, né, Wagner? De Marabá. Lá você era contratado, né? Pela Era contratado, a Edna, que era minha companheira, né, que era concursada em Marabá, e eu era contratado mais na assistência social. Aí o Alain, toda vez que ele saía a gente se aproximou, né? Eu nem me lembro por quê, mas pelo fato também de ser psicólogo, né? E eu estava à procura. E aí o Alain, quando ele saía de férias do CTA, como ele já tinha identificado que a gente tinha, né, o jeito de lidar com a questão da política pública e tal, muito parecidos, aí ele me trazia da assistência social, tu te lembra disso? Ele me trazia da assistência social para ficar no lugar dele no CTA quando ele saía de férias. Mas ele vivia viajando, ou seja, toda vez que ele viajava, você ia para lá, né? Tá fazendo essa referência do Alan. Nada dessa referência do Alan, ele não saía mais de Brasília, não. E aí eu lembro, né? E aí acaba que o meu padrinho dentro do SUS, assim, foi o Alain e a Sara, que é companheira do Alain, né? Mas inicialmente o Alain, porque eu tive muita sorte, né? Porque o Alain, nessa época, o Alain já era uma referência nacional na política
DST-AIDS, como se chamava na época, né? Hoje é IST-AIDS. Então, acabei tendo sorte nisso, assim, porque assim, entrei no SUS pela mão da UAM. A Sara Juste é psicóloga também. No caso da Edna. A Edna é psicóloga também. Ou seja, são dois casais de Dos casais de psicólogos. psicóloga. Um entende o outro, um entende a loucura do outro. Aí começa a mundo confusão, né? Porque são dois psicólogos casados com duas psicólogas. Vocês estão vendo aqui que fisicamente a gente só tem a magreza mesmo de comum, aí, mas só que daí em diante veio uma série de confusões. Essa história do Wagner se aproximar, né, nossa relação, ela se deu principalmente porque a gente tinha no universo de psicólogo de Marabá, na época, não tinha muita aproximação porque a maioria da mulher, né, os poucos homens que tinham, não tinha um vínculo, vamos dizer assim, de sintonia de comunicação. Eu e o Wagner, desde quando a gente começou a conversar, a gente era da zoeira, a gente gostava de... As mulheres da gente dizem que a gente gosta de tricotar, de fofocar, né? Parece que é o inverso da relação. E a gente sempre teve isso, né? Por exemplo, a gente terminar o trabalho e ir para uma lanchonete, para um barzinho, para alguma coisa, para literalmente falar besteira, né? Então, a gente não se apegava a fazer o conteúdo profissional como extensão. Acontecia de ter, mas a gente se aproximou por causa disso. E o Wagner, quando eu viajava, ou quando eu saía de férias, quem seja, eu precisava deixar uma pessoa que continuasse a linha de pensamento, que pudesse ter esse trabalho. E ele foi entrando no SUS, e aí o Wagner começou também a se aproximar da saúde mental, que é a especialização dele, que é o métier dele. E aí acabou que nós acabamos nos virando sendo referência em dois eixos de política do SUS que são muito importantes, que é a política de IST-AIDS e a política de saúde mental. Então a gente acabou contribuindo com o SUS em dois eixos. E olha que é engraçado, eu sou professor universitário e no sistema educacional eu lido com a temática da saúde mental, que é o métier dele, do Wagner, né? Então eu trabalho muito a saúde mental, mas tudo que eu sei da saúde mental é graças ao Wagner, né? Que reforça esse conteúdo para mim, né? E as coisas que eu tenho de ST/AIDS, ele vem e pede. Então a gente tem uma simbiose, né, de conhecimentos, a gente perpassa um pelo outro, mas uma coisa que a gente sempre colocou bem claro, bem respeitoso, é o que cada um tem de potencial e a gente mantém isso. Por exemplo, eu nunca, não por necessidade nem por vaidade, eu nunca me arvorei de querer entrar numa área da saúde mental. Eu sempre referenciava o Wagner. Então, alguém chamava alguma coisa, convidava, e eu dizia, não, eu não vou, mas eu tenho alguém que vá. E aí eu indicava o Wagner. Eu, na verdade, eu sou testemunho disso, né? Por ser radialista, a gente recebia muita demanda. Às vezes eu ligava pro Alan, tô com uma situação aqui, precisava de uma ajuda, né? Fazer uma análise aqui, como é que a gente faz? Aí eu lá, olha, o Wagner, que essa área é mais por conta dele, né? E o Wagner tem mesmo essa especialidade, né, Wagner? Sim, eu vim... Como é que você teve essa vertente? O que te levou para esse caminho da psicologia? Da saúde mental. Eu fiz uma especialização quando eu estava morando ainda em Marabá, né? Fiz lá em Imperatriz uma especialização em saúde mental. Eu estava assim ainda chegando, né? E fiz uma... Aí quando a gente passou no concurso, tu foste primeiro lugar, né? Eu fui segundo, né? Aí a gente veio junto. E eu já vim com essa especialização em saúde mental. E já querendo trabalhar no SUS e tal, por conta dessa especialização. E chegou aqui, tinha alguns projetos ainda muito incipientes, assim, estavam só no papel, na verdade, de CAPES, né, já estava precisando, porque eu acho que quando a gente chegou aqui tinha o quê de população, acho que tinha uns 50 mil habitantes, mais ou menos, né, e aí já estava precisando já se falava de CAPES. E aí na hora que eu cheguei,
eu comecei a buscar esses projetos, né? Até que ganhou força, né? Com também, assim, a gente foi preparando um terreno para que se criasse um CAPES. E aí foi a época que o Alan saiu do CTA, foi para a direção de atenção básica. A gente não tinha uma direção de média e alta complexidade, que hoje tem, né? E que o CAPES está submetido. Mas aí, quando o Alan entrou na direção da atenção básica, aí ele me trouxe para a coordenação de saúde mental, daqui de Parnaíbas. E aí a gente implantou o CAPES, que é esse CAPES que hoje, eu acho que esse ano está fazendo 17 anos, não sei o que foi. Eu acho que o CAP foi, a primeira sede do CAP aqui, foi na Rua G. Rua G número 25. Era 25, exatamente. E hoje, Ferrugem, né? e hoje está lá embaixo, ali próximo à portaria. Isso. Eu lembro lá. E você deu um pulo aí, que era a minha próxima pergunta, né? Saber de como é que vocês chegaram aqui. Aí você já adiantou, foi por meio de concurso público. Alan tirou em primeiro lugar, você em segundo. E aí começou o trabalho que hoje é referência também aqui, né? Vocês abriram as portas aqui. Tem uma história engraçada nesse aspecto aí, que é o seguinte. Quando a gente passou no concurso, né? Era o primeiro concurso do Wagner, né? E a gente morava em Marabá, né? Sim. Então a gente tinha uma vida toda estabilizada lá. E vinha pra cá. E quando a gente passou indo no concurso, eu tinha já o contato com o João, já tinha tido uma conversa com a Bel, que era perfeita, uma conversa informal sobre o CTA. E a participação do Wagner, que que trabalhava em Marabá, na área da assistência, né? Assistência social. Assistência social. E ele passou no concurso e disse, e se eu chegar lá e vou me botar na assistência social, por causa do meu currículo, ou numa outra secretaria. Aí disse, não te preocupa, tu vai pra saúde. Pode deixar que eu vou organizar para te passar saúde. Tanto é que a gente tinha datas diferentes para assumir o concurso. Tá. E aí ele deu um jeito para eu assumir no mesmo dia 9 de abril de 2003. 2003. E aí a gente entrou nesse dia, né? Fomos lá entregar a documentação e tal. E aí que chegou a surpresa, né? Que ele estava na saúde. Aí ele aliviou, né? Aí ele aliviou. Aí ele disse, não te preocupe que a gente vai ficar junto. E aí a gente entrou junto, foi para o hospital, né? A gente começou a carreira no HMP, né? Antigo CESP. E era só nós dois. Né? Então, toda a demanda hospitalar e de saúde do município era nós dois. Então, como a gente sempre foi dupla, a gente nunca teve problema, tipo assim, horário. Quem quer trabalhar de manhã, quem quer trabalhar de tarde. Não teve problema. Demanda de sábado, de domingo, feriado, nunca teve problema. Ou era eu, ou era ele. A gente nunca teve atrito por isso. Sala, tipo assim, passou outros profissionais que reclamavam da sala, que queriam uma sala especial, e a gente chegava. A sala é essa? Então beleza, a gente vai atender aqui. Mas aqui é no corredor, perto do banheiro. A gente já atendeu até do lado do raio-x. Sim. Atendeu depois tu foste pro CTA, eu fiquei lá, que ali era tipo uma unidade básica anexa ao hospital, né? Então eu tava na unidade básica, que é a unidade básica do Cidade Nova, mas só que era anexo ao hospital, então as coisas se confundiam ali, né? E era assim, né? Tem a história da psicologia na região, né? Em todo esse entremeio aí, né? Que a gente viveu, a história do lugar que a psicologia foi ganhando ao longo desses anos. Então, por exemplo, primeiro a gente estava do lado do raio-x, com medo danado, mas a gente estava ali, estava atendendo. Só explica para os leigos o que significa isso, por favor. É porque do lado do raio-x você recebe muita radiação, né? Então, se você passa muito tempo sem nenhum tipo de proteção, o raio-x trabalhando é paramentado o tempo todo. Paramentado, e as paredes têm chumbo, né? Então,
Então a gente ali a gente não tinha certeza se a parede tinha chumbo, mas assim, a gente não andava paramentado. Então assim, se você passa muito tempo, o risco de você desenvolver câncer, alguma coisa assim, é muito grande, né? Então a gente passou um tempão ali, depois foi para vários lugares. Toda vez que apareceu, por exemplo, tem mais um médico, vamos tirar o psicólogo dali e colocar não sei aonde. Eu já atendi na sala de reunião, já atendi na sala de vacina, por exemplo. Fiquei muito tempo na sala de vacina, não. Na sala teste do pezinho, que era do lado da sala de vacina. Então eu atendia como criança chorando o tempo todo. Tanto que hoje a criança chora do meu lado, eu fico normal pra mim, assim, dessensibilizado. Cara, e dia 9 foi domingo passado. Hoje é sexta, foi domingo passado. Vocês saíram para comemorar, para celebrar? Tem muita coisa para comemorar ao longo desses 20 anos de Paralaspé, vocês dois? Tem bastante. Eu disse até no post que eu fiz que eu tinha muito mais alegrias e realizações do que decepções nesses 20 anos. Isso vale para amizade também. A gente fez uma comemoração íntima anterior, na sexta-feira, né? Aproveitando o momento religioso, na casa do Wagner a gente fez, mas eu e o Wagner a gente não fica muito preso a essa questão de datas. Por exemplo, se hoje a gente resolver comemorar o dia 9 de abril, a gente vai, né? Mas a gente comemora muito com os nossos paladares, né? Que a gente tem né? São as comidas paraenses, as cervejas artesanais. O Wagner é de onde? É de Belém? Sou daqui, sou de Mosqueiro. É de Mosqueiro. E Alain? São Luís do Maranhão. Não é de São Luís do Maranhão, alto lá. É do berço da cultura do Maranhão, nada mais de Deus. Exato. Você era vizinho da Alcione, assim, com a Manó. Exatamente. Eu não fui Luís da Marrom, eu fui amigo da irmã dela, né? Que é a irmã dela que jogava bola com a gente na rua, né? Foi professora de educação física e tudo mais. Mas eu sou do berço da cultura mesmo, né? Dançarino de boi, de bicho terra e outras coisas. Mas, enfim, você falou dessa questão do paladar. Realmente, o paladar da comida paraense. Eu sou maranhense também, você sabe disso, né? Mas eu sou meio que fissurado pela comida paraense. Eu gosto do tacacá, eu gosto do filhote ali com a casquinha de castanha do Pará por cima ali, torradinho, tá? É bom. Bolinho de jambu. Eu tenho muita sorte porque assim, o Wagner tem uma família maravilhosa, no Bob, os irmãos dele, se fizer um podcast só para os irmãos do Wagner, essa história que a gente morre de ir, né? O pai dele, de nada, o pai e a mãe do Wagner já se foram, né? Mas foram pessoas maravilhosas para mim, né? E eu apreciei muito esse paladar através dessa família, né? Então, assim, eu me atrevi a comer, porque quem nasce em São Luís, para comer peixe de rio é meio... A gente é acostumado mais com peixe de água salgada. Então eu me adaptei muito a isso, né? Então, muita coisa que eu comi foi por introdução da família do Wagner para isso, né? Maniçoba, tacotupupim. Sim. Até em minhas preferências, né? O maniçoba não é uma delas. O tacacá, eu adoro tacacá. E quando eu ia para Belém, eu fiz essa viagem, a minha conversa com os Wagner era sempre Wagner, estou em tal lugar onde tem tacacá bom aqui. Né? Porque o Wagner vamos dizer assim, ele é nativo de Belém. Pode vender de mosqueiro, o cara é do Guamá. Né? É nossa versão. Me rouba logo. É nossa versão marinesa. Exatamente. Então, o Wagner me dava essas dicas, né? Você conseguiu introduzir no Wagner a comida maranhense, aquele arroz de cuchá, com camarão? Tá bem? E também o Maranhão, né? Porque quase todas as vezes que eu fui no Maranhão foi muitas vezes foi com o Alan, né? E as duas famílias juntas e tal. E assim, não conhecia o Maranhão. E me apaixonei pelo Maranhão. Então não só a comida, mas o próprio Maranhão mesmo. No final do ano passado a gente foi para Tutóia, por exemplo. Ali é fantástico. Você tem um hotel ali na beira da praia, Tutóia, que é muito pitoresco, tem um barco logo na frente ali que é naufragado. A gente ficou no hotel, a gente ficou numa casa alugada.
em frente ao E o mar. camarão lá, além de ser considerado o melhor camarão do Maranhão, o preço também é bem mais em conta, né? Não é tão salgado. A gente faz, como é que a gente faz exageros na comida. O Wagner introduziu a comida maranhense nos nossos encontros de fim de semana de família. Então, Aprendeu a fazer. vou dar um exemplo para ti. A gente pegou os amigos nossos em comum de trabalho e eu fiz, porque eu gosto de cozinhar, e a gente fez um caranguejo. Leite de coco maranhense e um caranguejo no tucupi. Eu fiz ambos, né? Ah, E tinha mineiro, tinha paraense. E claro que cada um que estava na mesa foi para sua tendência regional. Mas resumo da ópera, não sobrou caranguejo. Porque todo mundo começou não, deixa eu experimentar esse sabor maranhense aqui. E o maranhense foi experimentar o sabor paraense. Mas eu fiz as duas culinárias, a gente juntou e a gente tem feito essas experiências sempre, né? é muito bacana. Os dois são apreciadores de vinho, que eu sei que o Alan gosta do vinho, assim. O Alan gosta entende, eu só gosto. Ele é daquele que pega aqui a taça, daquele vai cá na bodinha, cheira e tal. Sim, tem uma adega fria, tem uma adega fechada. Eu sou... Aqui é fácil localizar vinho, Alan? O mercado hoje está muito aberto, né? Mas com a internet facilita demais. Fazer o pedido, né? Só fazer o pedido. Hoje as grandes distribuidoras de vinho te entregam o via aérea, que já existe um sistema de entrega muito rápido. Você comprar hoje qualquer uma dessas operadoras de vinho, chega pela transportadora Azul ou Gol rapidamente. Vocês viram que aqui a gente fala de tudo, né? Vem. Fala, mano, a gente vai, uma coisa vai puxando a outra, até a gente ficar bem livre aqui. Bom, nesses 20 anos que vocês dois estão atuando aqui em Parauapebas, todos dois continuam clericando, estão mais pro lado da gestão, como é que tá? Eu tomar a frente, por exemplo, eu fiz clínica mais ou menos 10 anos da minha carreira profissional, né? Então, eu usei a clínica principalmente no início da minha carreira. Mas logo depois que eu comecei a atuar, porque qual é o problema de eu ter mudado para a gestão? Eu venho de uma iniciativa privada, trabalhei no Grupo Alcoa há 16 anos. Eu fui supervisor de treinamento, gerente, né, encarregado. Então eu lidei sempre com pessoas. E fiz a psicologia, porque eu não tinha formação superior qualificada para a área de gestão. Eu era uma pessoa que sabia que tinha o métier por trabalho. E aí eu fiz a psicologia e larguei, pedi demissão da Alcoa e fui fazer psicologia. E a tua mãe é médica, né? Minha mãe é médica. Tem isso na veia já. Tem a ver, meu irmão também é médico, cirurgião plástico. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para psicologia, eu fui para clínica. Comecei a atender na clínica, em Marabá, tem que fazer atendimento clínico. Só que essa veia de gestão, eu gosto. É assim, uma coisa que pode me entregar que eu não tenho medo. Gerir pessoas, lidar com equipes, eu gosto. É uma coisa que eu faço com muito prazer. E aí os prefeitos, vereadores, secretários, começaram a observar que eu tinha o tino, né? Eu não tinha o tino partidário político, mas eu tinha o tino técnico para fazer isso. E aí eu comecei em Marabá a fazer isso, né? Tanto é que no CTA de Marabá, a minha função inicial era de psicólogo do trabalho. Mas ao lidar com as ferramentas, com os instrumentos, com o serviço, eu Na acabei... verdade, eu tô puxando um filme aqui, eu acho que quando eu vim embora pra cá, daqui a pouco eu boto de novo o Dário na discussão, mas eu lembro que você tinha uma empresa que fazia captação de trabalhador para as empresas terceirizadas da malha aqui, não é isso? Exatamente, já te digo isso aí. Então aí eu comecei a fazer gestão. E nisso de fazer gestão, eu senti muito mais prazer, né? Muito mais ganho pessoal, satisfação, né? Na clínica foi difícil por quê? Porque quando eu fui abandonar a clínica, teve uma resistência do meu chefe, né? O diretor do hospital, dos locais que eu trabalhava, não queria, porque a clínica era cheia. Tinha problemas que, na época, tinha 2 profissionais trabalhando comigo, e a minha agenda era a única que era cheia da equipe.
mas é porque eu gostava de fazer, né? E a minha abordagem facilitava muito isso. E então eu fazia isso. Eu entrei para gestão por causa disso. Então eu deixei de clinicar já tem bastante tempo, né? Eu posso dizer assim que tem para mais de 20 anos, né? Mas não deixa de ter conhecimento de causa. Claro, claro. Um olhar Tem clínico. olhar todo, como eu sou professor universitário, eu acabo lidando. Está lecionando aonde aqui? Hoje eu estou em duas faculdades aqui, a FVC e a FAMAP, né? Eu já dei em todas, até o ano passado eu estava dando aula em todas elas. Na Anhanguera, que é Pitágoras, na FADESA, a MAP, FPC, mas aí eu fui saindo e me restringindo porque aí você tem preservação ambiental, né? E aí, aproveitando o gancho que tu perguntou, a gente, quando veio de Marabá para cá, a gente trouxe as esposas, né? E a gente desconstruiu o ambiente das esposas, né? A esposa do Wagner era concursada, a minha era contratada, né? E aí a gente, quando veio para cá, lá em Marabá, a gente prestava serviço para Wagner. A gente tinha uma empresa, que na verdade eram os amigos, né? Eu, Sara, Wagner e Edna, e a gente queria fazer teste, né, psicológico de admissional. Naquela época, os testes eram exclusivos de CNPJs. Não era como hoje, que é uma clínica que abrange tudo, né? E aí, o que a gente fez? A gente fazia isso, só que a gente revezava. Uma vez o Wagner vinha aplicar teste, uma vez era eu, às vezes era a Sara, outra era a Edna. A gente fazia isso, revezamento. Só que quando a gente veio para cá, a gente viu a oportunidade de a gente crescer. Aí a gente criou uma empresa chamada Usina de Talentos. Usina de talentos, lembrei agora. E aí a Usina de Talentos, ela foi nosso, durante muito tempo, ou um bom tempo, ela foi o apoio financeiro para todos nós, tá, Tuque? A gente vai E dá suporte para a família, né? Para a família toda. Trouxe outras pessoas também para cá, pessoas que estão até hoje aqui. Tem o André, né? Que trabalhou com o China durante muito tempo também. Exatamente. E, continuando a pergunta, o Wagner continua clinicando e tal. Continua fazendo atendimento. Eu continuo fazendo clínica, eu estou na prefeitura, eu estou como supervisor da rede de atenção psicossocial, que é um lugar de gestão, né? Mas eu gosto da clínica, e assim, eu gosto de ser psicólogo, assim, né? Então, eu gosto desse lugar de estar no atendimento direto das pessoas, assim. Então, eu mantive um período no Cidade Nova, que é o lugar para onde a gente veio quando a gente chegou aqui, ou seja, tô há 20 anos na Cidade Nova. E mantive um espaço lá, né, para atender uma demanda específica. E faço agora atendimento online e atendo presencial também no particular lá em Marabá. Eu vou de 15 dias para Marabá. Particular. Particular, presencial, né? Particular. Eu nunca deixei a clínica, é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Quando eu entrei em contato com o Alan, ele já era gestor, e isso, pra gente na psicologia da região naquela época era impensável, assim, porque a gente entendia que o psicólogo tinha que estar fazendo clínica, tinha que estar fazendo teste psicológico no trânsito, nas empresas, não sei o quê. Aí disse, não, mas o Alan, ele é gestor, né? Será que ele é psicólogo também? Depois eu fui entender que sim, que ele era muito psicólogo, mesmo estando na gestão, né? E aí eu queria contar uma história do Alan, que na verdade eu aprendi muito com ele essa história da gestão também, né? Assim, o fazer, né? O modo de fazer gestão, né? Que ele tinha lá no CTA um fluxo, né? E uma forma de se relacionar com as pessoas que era compartilhando tudo. Não tinha esse negócio de, isso daqui é do gestor, isso é do psicólogo, isso é do médico. Não, tudo era compartilhado com todo mundo. E aí eu estava na assistência social, né, e a gente estava fazendo uma reunião de fluxo lá na Secretaria de Saúde, que fica na frente, né, a Secretaria de Saúde, não sei se tu lembra disso, e a CEASP fica atrás. E a gente estava usando aquele auditório de lá da Secretaria de Saúde, que é um auditório muito bom, né? E aí tava toda a rede lá, e todo mundo tinha que mandar um representante. E o Alan mandou a senhorinha do café do CTA para participar da reunião.
a Dona Maria. E aí quando chegou, eu acho que eu estava na organização da reunião, quando chegou o pessoal ficou meio que cochichando, assim, esse Alan não respeita, não sei o quê, mandou a sua no café, não. E aí, e aí assim, mas eu já conheci o nome, disse, não, na hora dela falar, ela vai falar, né? E todo mundo foi falando, né, aqueles discursos empolados, né? E aí chegou na Dona Maria, ela muito simples, falou tudinho de como funciona o fluxo dos pacientes que chegavam lá no CTA, o que era feito, quando dava positivo, quando dava negativo, as gestantes, não sei o que, falou tudinho, assim, sabe? Não teve nem... Conhecia como é que a máquina funcionava. Onde assim, não sei se ele fez de propósito isso, mas a gente sabia deu para ver que ela conhecia todo o fluxo. Então é uma forma de lidar com a gestão que depois, quando eu me tornei apoiador da Política Nacional de Humanização, eu vi que aquilo era humanização, né? Mesmo antes de haver a humanização. Então a humanização prega isso, assim, né? De que você está numa equipe e você tem que compartilhar tudo mesmo, né? Para que todo mundo saiba, para que, por exemplo, se você chega na porta de uma unidade, você saiba quais são os médicos que atendem, que horário atende, né? Todo mundo possa dar informação, não tem uma... E aí a gente aprendeu isso, por isso que... Aquela coisa ditatorial, amarradinha e tal. Por isso que ele fala de saúde mental com propriedade, apesar de se referenciar a mim, mas é porque a gente aprendeu isso, assim, que não existe, a gente não trata conhecimento como dinheiro, né, que a gente vai e guarda pra gente. Conhecimento, na verdade, quanto mais você compartilha, mais conhecimento você tem, né? E aí eu entendo também da política de STIs, ele entende de saúde mental e a gente vai levando para todos os espaços lá onde a gente vai levando esse tipo de relação, de não tratar o conhecimento como dinheiro. Quando eu comecei a pensar no projeto Podcastro, né? Já faz muito tempo, inclusive, eu penso no podcast já tem aí uns 5, 6 anos. Antes do podcast virar o que virou, eu já pensava, porque não deixa de ser um programa de rádio, né? E a ideia de conversar e tal. Só que eu imaginava conversas rápidas, de 15 minutos, 20 minutos e tal. E aí quando eu pensei em botar em prática aqui, eu nunca pensei em fazer o que está hoje se fazendo muito com o podcast, que é criar polêmica. É o cara bater na mesa, não sei o quê, desafiar o outro e tal, fazer algumas declarações polêmicas e tal. Mas tem uma polêmica hoje que envolve diretamente diversas áreas. Entre elas, a psicologia. E passa por religião, né? Inclusive o Padre Hudson, foi o primeiro podcast que a gente fez aqui, foi com o Padre Hudson, que está fazendo psicologia, acho que já está no 8º período de psicologia, e passa por família. O que eu quero tocar agora no assunto é exatamente essa coisa meio maluca que são as violências nas escolas, e que a gente fica tentando saber onde é que nasceu, como é que surgiu, de que forma combater. Está todo mundo hoje preocupado, vamos botar grade nas escolas, vamos botar as pessoas com detectores de metal, porta giratória e tal. Cara, e a psicologia, o que ela fala? Eu queria jogar esse pequeno para vocês discutirem um pouco com a gente sobre isso também, porque está todo mundo falando disso. Vamos falando. Aí eu comecei a falar exatamente quem é que está clinicando, e aí entra as duas coisas, tanto a questão de como é que a gente gerencia uma crise dessa psicologicamente, e como é que se aplica a clínica nesse aspecto, como é que se chama, né, toda essa rede para responsabilidade. Aí entra a família, entra segurança pública, entra a psicologia, enfim. Posso começar? Bom, eu já vinha acompanhando isso nos Estados Unidos, né? Que todos os anos a gente vê muitos ataques em escolas. E meio que a gente esperava que começasse aqui, mas que não fosse assim uma onda assim tão Próxima da outra, né? uma da outra, uma avalanche, exatamente. E aí como isso me bateu? Foi um grande jornal daqui do Pará, né? Não dá pra gente, eu acho que não dá para falar o nome, mas um grande jornal daqui do Pará chamou um professor de lá da UFPA para responder algumas perguntas. E ele assim, né? Não passou para mim as perguntas para saber se eu queria participar do programa.
E aí eu disse, basta as perguntas. Aí ele me passou as perguntas. As perguntas eram relacionadas assim, qual a diferença entre um psicopata e um sociopata? Como identificar um aluno, uma criança que pode cometer um ato desse? Como, sabe, e eu achei aquilo absurdo, porque o que menos importa nesse momento, assim, e que é muito perigoso, é você apontar para uma criança, para um adolescente e dizer, esse pode cometer um massacre. Você pode estar provocando em cima dele um crime, né? Exatamente, porque você tem inúmeras condições dentro da escola, de crianças com autismo, de crianças com transtornos mentais, principalmente agora depois da pandemia, né? E a pandemia contribuiu muito para isso, porque já era esperado que houvesse uma onda de problemas de ordem mental depois da pandemia, tempos depois, né, da pandemia controlada. E aí eu disse, olha, eu também não vou responder essas perguntas, porque eu não tenho paciência para isso, assim. Porque a gente está num tempo muito de etiquetar as pessoas, de dizer, olha, esse pode acontecer, sabe? E isso é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Então, e também esconde o que são as causas mesmo. Que é o mais Como a gente importante. estava conversando antes, né, no pré-treino aí, que você estava falando, vão ocupar as redes sociais. Assim como no passado já ocuparam o rádio, já ocuparam a internet, já ocuparam a televisão, já ocuparam né, vão ocupar as redes sociais, não que as redes sociais não tenham uma parcela de contribuição nisso, né? Mas a questão não é essa. A escola tem se tornado um ambiente muito violento mesmo, assim, de exclusão mesmo. Então sempre se fala muito do bullying, né? Porque a gente tem padrões de beleza, de comportamento muito arraigados, muito estritos também, e que quem não se encaixa é excluído. E quem está cometendo os ataques são os excluídos, são aqueles que há uns anos atrás se matavam, não matavam as pessoas, né? Então quem tá fazendo os ataques são essas pessoas, e é por conta da situação de exclusão, mesmo porque passaram, ou alguns são ex-alunos, né? Outros são alunos também, são sempre aqueles que realmente sofrem bullying, sofrem violência. E também para se expor, porque a gente está no momento em que de sociedade do espetáculo, em que tudo a gente faz tudo por clique, por like, por visualização, né? Então faz essas coisas para ganhar visibilidade. Inclusive, boa parte da imprensa agora tem falado que vão mudar essa política de como tratar isso. Como já houve também no caso de suicídio, etc. Não, agora eles não querem dar tanto detalhes, né? Principalmente de quem é o criminoso. Eles podem falar sobre o crime, sobre o que de fato ocorreu ali e tal, mas sem identificar, né? Sem dar o destaque para quem causou o problema. Exatamente. E como é que isso nasce, além do bullying? Falta, de repente, uma visão melhor dos pais. Você acha que a gente, hoje, que a gente faz parte de uma geração em que a gente quer dar para os nossos filhos o que a gente não teve na infância lá. E os nossos pais, né, eram muito rigorosos, eram... menino, come isso aqui. Quer comer isso aqui? Não. Não quer não, então vai ficar com fome. Então tu vai apanhar, não sei o que. Era muito mais rigoroso. Qualquer coisinha a gente já levava um tabefe no pé do ouvido e tal. E a gente meio que se acostumou a criar essa nova geração onde eles não aprendem a ouvir um não. Eles não aprendem a ser contrariados e receber um não. Passa por isso também? Passa, sim. A gente que criou essa geração por conta dos nossos traumas mesmo, né? Assim, porque a gente quer dar o que a gente não teve, e sem perguntar para os meninos se eles queriam também aquilo, né? Então, isso a gente acabou sendo quase tão violento quanto os nossos pais. Porque a gente queria dar o que eram os nossos sonhos, em vez da gente apoiar os sonhos, né, dos nossos filhos, mesmo que sejam contrários aos nossos, né? A gente apoiar os sonhos
e deixá-los buscar, né, tropeçar, errar, né, não, a gente disse, esse daqui é o seu sonho e você vai ter que ser isso. Então eles acabam que eles não... Uma vez eu tirei uma brincadeira no Twitter, parece que eu falei assim, não vou falar isso que vai criar polêmica, e aqui não é para criar polêmica. Mas tu pode contar a história, não sei se tá... Não vou falar nome do lugar, mas é um lugar muito protegido e tal, né? Eu falei assim, as crianças criadas nesse local sabem o que fazer diante de uma onça, mas não consegue atravessar a rua direito. Entendi. Entendeu? Então é isso assim, de que a gente super protegeu, mas por conta dos nossos traumas mesmo, né? Então contribui muito para que hajam os massacres e também o alto índice de suicídios, né? Que é muito preocupante também. Já é a segunda causa de morte entre jovens, né? É o suicídio. Sério? Eu não sabia. É a segunda causa de morte por causas externas. O primeiro é a violência mesmo. É a violência e o segundo é o suicídio. Cara, Então o suicídio continua com um número muito alto. Só saiu um pouco de cena por causa dos ataques nas escolas. deixa eu fazer uma pergunta. Eu não quero politizar, não, a discussão. Mas a gente também não foi meio que induzido por ter autoridades que, quer queira que não, incentivaram que a gente, né, expusesse um pouco mais esse nosso lado violento, porque todo mundo tem Sim. algum tipo de violência ali dentro de si, mas aí os padrões da sociedade impõem limites e tal, né? Não houve uma certa banalização da violência também. Sim, isso uma coisa é o seu aquele tiozão seu que vai nas festas de família e dizer assim, porque tem que bater, porque preto, não sei o que, é porque gay, o menino que é gay, a gente dá uma coça nele e ele toma jeito. Uma coisa é ele fazer, outra coisa é o chefe de Estado falar. Né? Então isso faz com que a violência seja de uma certa forma permitida, por mais que não seja permitida na lei, mas ela é permitida dentro das relações das pessoas, né? Então a gente já era o país altamente racista, homofóbico, né? Misógino, e nos últimos anos essa característica só aflorou mesmo no brasileiro, né? O brasileiro é extremamente violento, né? Isso tem se mostrado dentro dos ataques nas escolas. Alguns ataques só mulher, eu vou atacar só mulheres, né? Ou só crianças, ou só, né? Então a política de Estado, ela contribui muito para que coisas como esse tipo. Vou só te dar um exemplo: o acesso às armas. Se você facilita o acesso às armas, é lógico que, como é nos Estados Unidos, se você vai assistir um documentário como Tiros de Columbine, por exemplo, que é do Michael Warner, ele já começa, eu estou fazendo um apanhado de alguns documentários sobre massacres, e aí eu assisti só o começo de novo de Tiros de Columbine. Ele já começa com a abertura de uma conta, parece que é no Texas, não sei. O cara abrindo, o próprio Michael Warner, que é o diretor, abrindo uma conta no banco. E no ato da compra, da abertura da conta, ele ganha um rifle. É o brinde. Olha só. Então é uma cultura relacionada às armas, né? Que queria que implantasse aqui no Brasil. E que é muito perigoso. Não é você que tem uma arma, é a sua casa. A arma está na sua casa, né? Então, nos Estados Unidos e há alguns anos, o número de homicídios, o número de homicídios cometidos por arma de fogo, 50% deles, em muitos anos nos Estados Unidos, foi de suicídio. Ou seja, é aquele menino que está passando por essa fase difícil da adolescência, não sei o que tem um problema sério, e que poderia até tentar suicídio com outro método, mas ele tem uma arma em casa.
Né? O pai tem uma arma em casa e ele sabe que tem. Você tocou um assunto aí que, de repente, as pessoas não estão nem se atentando muito, mas as vítimas são mulheres e crianças. É isso. E na cidade está aqui para isso, né? Você chama a atenção para isso. Por exemplo, quantos homens morreram nesses ataques? Você tem notícia, eu não lembro. Não, mas eu tenho certeza que a maioria dos assassinos é homem. É, a maioria dos assassinos é homem. E quando você fala dessa questão da liberação das armas e tal, aí logo vem o defensor, né? Ah, não, mas os caras não estão usando rifle, não estão usando pistola, não estão usando facão, estão usando machadinha, estão usando... Isso porque o acesso não é. Agora, Aí vem a se o questão professor tivesse armado, se tivesse arma para todo mundo, isso não aconteceu. Mas se tivesse arma para todo mundo, o assassino também estava com uma arma, né? E aí, falando de cultura, quando a gente fala da gente aqui, do Piniquim, a gente não tem grana para sair comprando rifle. A gente não tem grana para sair comprando espingarda, pistola e etc e tal. Daí a diferença também do crime, né? Da arma utilizada no crime, daqui para os Estados Unidos. Sim. É um clima tão chato, né? Tão pesado da gente falar disso, mas não tem como não falar, né, Ana? E você como gestor, partiria de que lado para estar trabalhando isso? Pois é, eu estava aqui na escuta justamente tentando fazer, pontuar nessa fala, principalmente os elementos que levam a essa violência, né? Então, o nosso país, nós temos um orgulho de falar do Brasil. A gente, nos últimos anos, estavam se degladiando por regiões. Paraibano, paulista, nordestino, sulista, né? Isso foi acirrado a tal ponto de a gente ter esse embate. As armas, quando você potencializa ou viabiliza as armas com acesso, você está dizendo que o discurso, ou que a fala, ou que a oratória, ela não é mais importante para a construção de uma sociedade, né? Você está dizendo que quem tem mais bala, quem tem mais agulha, determina. Então A força do diálogo a gente fica fraca. se a gente for pensar, o bom jornalista pode fazer isso, né? Se ele for pensar os casos de violência, você vai ver violência no trânsito, porque o cara fechou o outro, resolvido na bala, né? Porque recentemente no Rio, o cara, torcedor de um time, matou do outro time, né? E aí, por que isso? Futebol não prega isso. Nós temos que pregar a zoeira infinita, né? Ela tem que ser sempre, porque não vai existir um time imbatível. Qualquer time, ele vai passar por essas variações de perder o campeonato, de ganhar, de uma fase em baixa, uma fase em alta. Não tem jeito. Então, você que está no momento alto, aproveite, mas vai ter esse momento de baixo. E, enquanto pensador de gestão, eu vou faltar a fala do Wagner, que é esse lugar de fala que foi dado a quem tem visibilidade. Quem tem essa visibilidade são os gestores, as pessoas que comandam. Então, um político, um vereador, um deputado, um governador, um senador, essas pessoas, eles têm uma influência muito forte. E não vou excluir os outros elementos que até de uma certa parte, elas são estruturadas para ser adoradas, que são os pastores, os padres, os líderes religiosos, né? Que acaba também influenciando sobre o manto da proteção, o manto da família, né? A dignidade do lar, a violência. Então, do ponto de vista do gestor, eu acho que a violência não pode ser terceirizada. A segurança, muito menos ainda, né? Como é que a gente quer que a polícia cuide da nossa vida, da nossa segurança, se ela não é paramentada para isso? Não ganham bem, não tem equipamento suficiente,
as armas da polícia são as piores, são menos efetivas para o combate à criminalidade. Fora que eu não vou nem entrar na questão social, que se o cara está na criminalidade, é porque ele não teve acesso a nenhum programa social que diga para ele viver com dignidade. Aí tu vê um cara que está trabalhando, tomando cerveja com o seu iPhone, aí você não trabalha, não tem iPhone, não pode beber, aí o criminoso, o captador do crime vai lá e diz, olha, tu vai ter esse iPhone aqui comigo, vai ganhar tanto. Ausência do Estado. Exatamente. Ausência do Estado. Bom, felizmente nosso tempo tá expirando, mas eu queria novamente agradecer por vocês terem vindo aqui, bater esse papo com a gente, né? E reunir, bora tomar uma, né? Porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira e é uma coisa fundamental para a saúde mental, Wagner. É esse entretenimento. Vocês falaram logo no início do nosso podcast aqui, dessa questão de se encontrar e falar bobagem, né? Contar piada, brincar, tirar sarro um do outro e tal. Isso é saúde mental. O podcast está estrategicamente, geograficamente perto de um local bom para cerveja. Né? Não vou fazer comercial, mas a gente sai daqui para lá direto, viu? É atrás da parede aqui. É atrás da parede aqui do lado aqui. Exatamente. É que eu estou do lado do espaço cervejeiro, aqui perto do hospital da HGP. Ô, Laércio, eu acho um negócio assim legal. Assim, a gente até comentou numa postagem, eu e o Wagner, né? Eu fiz essa postagem sem falar para ele e ele foi lá e comentou. Que a gente, ao longo desse tempo de convivência, a gente lidou de maneira muito confusa com a população relacionada a gente. Então, Em que aspecto? no hospital, sempre, para eles, o psicólogo era a mesma pessoa. Então, você chegava lá de manhã, era o Alan. Se chegasse à tarde, era o Alan também. Então, se o cara não chegava, era o Wagner, de manhã, era à tarde, era o Wagner. Então, eu e o Wagner temos assim, histórias infinitas de quantas vezes o Wagner se aborreceu muito mais do que eu, quando as pessoas confundiam ele comigo, né? Porque ele se acha mais bonito, né? Ele pensa, não é possível que o cara vai achar o Alan mais bonito que eu e tal. E aí, o que aconteceu? Teve só ela tá esses... Tinha uma determinada pessoa que toda vez que encontrava o Wagner, ô, doutor Alan, doutor Alan e tal. Uma pessoa super gentil. Super gentil, né? E ele não dá pra você ser deselegante com ele. Sim. Né? E ele sempre que encontrava o Wagner, o discurso dele era o Alan. Eu vi seu carro e eu e o Wagner sempre tivemos peculiaridade de comprar carros muito similares. Não a cor, mas tive um Renault, ele tinha Olha, eu vou comprar esse carro porque ele é assim, ele é bom, não sei o que, então eu vou comprar também. E aí tem essa história aqui, essa pessoa insistia nisso. Uma vez o Wagner, né, acho que ele, o limite da paciência dele, que pra mim ele tem uma paciência maravilhosa. Ele pega a pessoa falando com ele, isso aqui, não, doutor Alan, porque o senhor não mudou isso, ele pegou só um minutinho. Aí ele parou a pessoa, pegou o celular dele, ligou pra mim. Aí ligou pra mim e disse assim, e aí, tudo bom? Tudo. Peraí que tem alguém que quer falar contigo. Ele passou o telefone dele, o cara quer falar comigo. Aí o cara se tocou. Ô, doutor Wagner, mil perdões. Mas eu vou falar um negócio pra vocês dois. Eu sei muito bem o que é isso. Porque o que as pessoas se confundem, aliás, me confundem aqui com o Demerval Moreno. Às vezes eu tô no mercado, o cara, ei, Demerval, tudo bom? Beleza, meu chefe, tudo bem. Pô, cara, acabei de te ouvir na rádio ali, manda um alô pra mim, eu falei, qual é seu nome? Tal. Aí às vezes eu pego o oi e mando pro Demerval. Demerval, encontrando um caboclo aqui que até ouvinte. Manda alô pra ele aí que ele tá te ouvindo. Mas eu também eu nunca tive essa coragem. Às vezes, quando é alguém um pouco mais próximo, que realmente confunde, tem gente que é quase do nosso dia a dia, que chega pra mim e fala, e aí, Demerval? E às vezes chegam pra ele, e aí, Laércio? E é a mesma coisa. Você é muito bem, Às vezes até nem eu fico em crise de identidade, assim, porque a gente que
Tem gente que acha que tu é Alan mesmo. É, porque a pessoa tem, mas às vezes não, deixa de tua brincadeira, deixa de tua sacanagem, tu é um Alan. Tá, Você falou isso. Então, ele desistiu, ele levou com bom humor. Hoje em dia, ele tira com bom humor. Mas tem gente que chama de Wagner também. Sim, sim. Sim, e aí o que acontece? A gente hoje, depois de tanto tempo com essas histórias, às vezes a gente absorve, aí deu o livro pra ele. Olha, cara, acho que a tua paciente, ela disse isso, e é pra te ligar pra ela. Ele, não, tá bom, sei quem é. Aí te segue o mesmo. Alan tem uma memória ótima, né? E eu tenho uma memória péssima. Então as pessoas falam comigo, aí eu levo em consideração ou que ela acha que tá falando com o Alan, ou que eu não lembro mesmo da pessoa. Então eu agora, como não confio na minha memória e nem nessa coisa das pessoas conseguirem identificar quem é Alan e quem é Wagner, eu converso com elas normalmente, assim, sabe? Mesmo sem lembrar, mesmo sem saber quem é. Aí às vezes eu noto que ela acha que tá falando com a Alan. Você tem o costume de conversar com a pessoa e não saber quem é ela com muita frequência? Conversa 2, 3, 4, 5, 6 vezes com cada pessoa, mas você às vezes não lembra o nome. Você lembra que você conhece, não lembra de onde, mas não lembra o nome. Mas sabe qual é o problema, assim, no meu caso? É porque eu passei muito tempo como o único psicólogo da atenção básica todinha de Paraupebas, né? E Paraupebas já com 70 mil habitantes, por aí, né? Então eu atendi muita gente e essas pessoas, tem muita gente que atendi 1 ou 2 vezes só. Mas a pessoa contou um segredo pra mim, contou uma dor dela, assim. Então, pra ela, eu fiquei íntimo dela, assim, né? E aí encontra comigo, diz assim, oi, não sei o que, não, e vai falando. Até atualiza a situação daquela época. Atualiza, e eu respeito aquilo, mesmo sem lembrar quem é, eu respeito aquilo. E aí falar, olha, aquele problema, eu resolvi, não sei o que. Pô, eu digo, poxa, que legal que você resolveu. Mas eu tô curioso. Você pra saber foi- uma coisa. Fala. Como é que você se refere a essa pessoa? Pra ela, na hora? O Alan? Não, pra pessoa que tá chegando pra ti. Você não lembra do nome, não lembra do contexto. Não, às vezes eu pergunto o nome, né? Eu peço desculpa, eu digo, olha, Eu chamo de meu rei, eu chamo de minha rainha, fala meu líder. E aí, camarada, eu vou falando outra coisa, mas eu não chamo o nome. às vezes eu faço uma pergunta que pra mim assim, serve, né, como uma forma de continuar a conversa. Eu pergunto assim, e aí aquele problema? Porque todo mundo tem problema, principalmente para quem vai ser atendido por um psicólogo, é lógico que tem um problema. Você me lembrou de outra coisa que geralmente eu faço também. E aí, como é que tá por lá? Isso é clássico. Isso é clássico. Por lá, por onde? Você sabe te perguntar isso. Essa tática do Wagner é a mesma que eu uso. Eu prefiro perguntar mesmo o nome. Até porque, como professor, né? Dou aula, né? Muitos alunos hoje. Boa parte dos meus alunos já tem ex-aluno que é vereador, pô. Então. Quem é teu aluno que é vereador? Que já foi Zé do Bode. O Elvis, Zé do Bode. É. Que agora parece que ele não quer mais ser chamado de Elvis, não, tá? É só o Zé do Bode mesmo. É o Danilo também, né? É verdade. E tem outros, a Faundeiro, né? Tem outros que passaram em sala de aula, na convivência universitária. Às vezes eu sendo professor, mas eu estando no meio acadêmico, né? Trocou ideia comigo, perguntou como as coisas. Então, às vezes, são muitos alunos. É muita gente. Eu dei uma disciplina chamada Psicologia Forense, que foram 5 turmas de direito. Cada turma era 40 a 60 alunos. Então, tu imagina isso. Então, tem muitos ex-alunos. É um mundo de gente. Então, e tem alunos que se destacam que você consegue lembrar. Tem outros que você é referência para ele. Tem aluno que eu chego para mim, poxa, o professor foi muito importante e tal, aí eu não lembro, né? Eu tenho que perguntar. Eu queria deixar o convite já em aberto, tá? Para uma nova oportunidade da gente bater um papo aí, da gente contar algumas histórias pitorescas, porque eu imagino que vocês devem ter muita história. E tipo assim, tem Uber
que dá aula de psicólogo, né? Sim. Tem. E o cara vai ouvindo. Você falou do Rafael, né? A galera da turma de direito, né, falou do Rafael Ribeiro, que está vereador, mas fez direito, né? Inclusive já tem carteirinha do OAB e tal. São profissões que o camarada precisa pelo menos aprender a ouvir, né? Para tentar entender o próximo, né? Padre Hudson está fazendo psicologia também para entender um pouco dessa natureza humana, que realmente a mente da gente é muito misteriosa. Eu queria deixar esse microfone aberto para a gente voltar no próximo momento e esmiuçar um pouco mais essa área com vocês, que é fantástico. Mas é um prazer. A gente tem histórias assim, a gente for resgatar a história de Paraupebas, nós temos muitas histórias. Eu imagino que vocês devem ter muitas histórias, algumas cômicas, algumas pitorescas e algumas muito emocionantes também, né? Também tem. Eu lembro, só para contar uma mini aqui rapidamente, eu lembro uma vez que o camarada foi pedir ajuda pra gente lá na rádio, na época da Arara Azul, eu e da minha avó Moreno, o camarada estava perturbado, chateado, e falou que ia entrar numa escola. Ele estava armado e que ele ia entrar numa escola para matar. Porque ele estava revoltado, ele contextualizou a revolta dele lá, e a gente trouxe ele para dentro do estúdio, não colocamos nenhum assunto no ar, e graças a Deus a gente conseguiu ajudar ele, conseguimos resolver o problema momentâneo que ele estava fazendo ali, e resolvemos o problema. Não sei se isso ia se efetivar ou não, mas pelo menos naquele momento ali, ou seja, cada um de nós temos um pouquinho de psicólogo, né? É aquela velha máxima, né? Cada um de nós tem um pouquinho de louco e de médico. A escuta é o principal instrumento. Se a gente der escuta, a gente consegue abafar, ou reduzir ou minimizar uma crise. E tem que saber ouvir também. Sim. É a habilidade. Eu espero que a gente possa voltar. Né? Vai faltar história, tem muitas. Assado. Obrigadão, vai, velho. Tá bom, valeu, cara. Obrigado pelo convite, pelo espaço. E também estou à disposição aí pra gente vir conversar. Show de bola. Hoje, novamente, a gente teve auxílio técnico aí do grande João Filho, Pezão, PZ Notícias na área. Aliás, vocês têm 20 anos aqui de prefeitura, né, de Paraupebas, 20 anos de história aqui. Pezão já tá com 20 quantos? 28, 29? 28. E o acervo que o Pezão tem, aqui e acolá, ele é complicado para disparar um pouquinho das imagens, das filmagens que ele tem aí. O famoso gastidão. Não, ele tem imagens que são... Eu vou ser bem sincero, ele tem material aqui que são documentos históricos em vídeo da história de Paraupebas. Legal. PZ Notícias, é o cara. Valeu, Pezão. Mas a gente volta, se Deus quiser, na próxima semana. Nos próximos dias a gente vai estar fazendo com mais frequência o podcast, porque a gente passou aí 2 ou 3 finais de semana, fora 2, né? 2 ou 3 sexta-feiras que a gente não teve nenhum episódio, é virtude de estar se readequando e tal. Mas a partir de agora, com esse retorno aqui, aproveitando para comemorar os 20 anos aí de Alan e o Ebert, desse nome de dupla sertaneja, né? A gente vai fazer então toda sexta-feira compromisso marcado. Então a gente volta na próxima. E com Deus, até lá. Não.